A paz de Deus. Meu nome é Geralda, moro em Rondonópolis, Mato Grosso, e Deus tocou fortemente no meu coração para estar gravando este testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmandade, eu sou batizada há quase um ano, vai fazer um ano agora no final do mês, mas Deus tem operado grandes milagres na minha vida e da minha família, que já é dessa graça gloriosa há muitas décadas. Fui criada, minha mãe sempre foi da congregação, sempre nos doutrinou, nos ensinou do jeitinho dela. Ela é muito tranquila nessa área, ela ensina bastante a gente, mas sem nos obrigar a nada, Nessa graça a gente não pode fazer nada obrigado. Então, Irmandade, Deus tem feito, eu vou contar uma obra que Deus fez com a minha mãe. Foi em 1993, a minha mãe, final do ano, a minha mãe começou a sentir um mal-estar no estômago e uma espécie assim de um vômito, um refluxo, na verdade. Ela vinha daquele refluxo, com um líquido meio esverdeado. E ela morava numa cidade muito distante aqui, no nortão de Mato Grosso, e ela foi no médico, e o médico, com pouca experiência, disse que era coisas simples, Não era nada, não, passou uma medicação lá para ela e mandou ela para casa. Ela morava no sítio. E aí, meu pai, vez por outra, ligava pra gente. Naquela época era difícil, Não tinha celular lá, não tinha internet lá no sítio deles, Era muito difícil, celular só na cidade mesmo. Então, meu pai só ligava pra gente quando ia na cidade. Então, aí um dia eu bastante preocupada, Liguei lá no posto de saúde e uma senhora muito amorosa, muito carinhosa, que era a pessoa que atendia lá no postinho de saúde, falou: olha, sua mãe anda bastante fraca, muito pálida, acho melhor vocês levarem ela para a cidade. E aí nós providenciamos, para que a minha mãe viesse. Falamos com meu pai, ela foi lá para avisar, ela foi até lá no sítio, avisar a minha mãe que a gente tinha falado que era para ela vir para Rondonópolis se tratar. Irmandade, nós viemos, já tínhamos marcado consulta com gastro, e ele também, além de ser gastro, ele é pediatra, um japonês aqui na nossa cidade, muito bom. E ele olhou a minha mãe e falou assim: orem, vocês têm fé? Falei: temos muita. Então, ore para não ser doença ruim. Nossa, aquilo a gente ficou já meio sem chão, muito preocupada. Na época, eu não era batizada, minha irmã não, só meu irmão, minha irmã mais velha, minha mãe, meu pai. E aí, fomos fazer os exames da minha mãe e o resultado chegou, era câncer. Quando nós fomos final do ano, aquela dificuldade, muita dificuldade para conseguir fazer exames. Minha mãe teve que ficar internada, tomar sangue, porque ela estava com uma pequena hemorragia, mas muito fraca, muito fragilizada, e aquela dificuldade. Nós fomos, antes de saber o resultado, voltando atrás, antes de saber o resultado do exame, de fazer o exame que ia, diagnosticar, então nós fomos na igreja aqui na cidade. Nós fomos num bairro, na igreja, e lá o irmão falou a palavra, eu não me lembro na época qual foi, assim, na Bíblia qual foi, mas eu lembro a exortação. O irmão falou que ali alguém ia passar
por uma parte difícil na vida, mas que Deus estava com a pessoa, com a irmã, com o irmão, que assim como o pedreiro tem que cortar o tijolo para fazer a parede linear, né, retinha, perfeita, Deus também ia cortar. Deus ia permitir que fosse cortado para que a obra fosse perfeita. Na hora, eu mesmo sem ser, né, batizada, eu entendi que aquilo ali, a minha mãe estava com câncer mesmo e que ela ia ser operada. E a gente, com aquele desespero, minha mãe já tinha 70 e poucos anos, 74 anos na época, então nós ficamos muito aflitos, né? Eu contei para o meu irmão, que mora em Rondônia e é da congregação também, serve ao Senhor, e ele disse: não, Gê, você entendeu errado, como você não é crente, você entendeu errado. Deus fala assim que vai operar, mas ele pode ser uma operação espiritual. Deus dá a cura sem ter que operar. Falei, não. Lá, eu sei que Deus pode dar a cura sem ter que operar, mas na palavra falou que o tijolo teria que ser cortado, assim como o tijolo o pedreiro corta, que Deus também ia cortar, ia tirar aquela parte que não serve mais. Aí, resumindo, para não ficar muito grande, né, irmão, eu não sei testemunhar, primeira vez que eu estou testemunhando, então espero que a Irmandade, né, os irmãos não reparem. Eu sou nova na graça, embora testemunhada há muito tempo. Aí nós fomos fazer o exame, e final de ano em Cuiabá, na cidade de Cuiabá. Todos os lugares que a gente ia, esse exame é para mês de março, é para o ano que vem, é para não sei quando. E eu ficava desesperada, às vezes eu chorava, eu pedia, por favor, minha mãe precisa fazer essa cirurgia, ou a minha mãe precisa fazer logo esse mês, e era o final de novembro, e aí aí as pessoas, não, tá vendo a fila que tem gente aí precisando fazer exame, esperando há muito tempo. Eu falei, mas eu não posso aguardar até março. Aí Deus é tão maravilhoso que ele foi trilhando o caminho. Às vezes a pessoa ouvia eu clamando assim, pedindo, implorando. Aí vinha, não, espera aí, eu tô olhando aqui, surgiu uma vaga do exame. Teve vezes assim que na central de regulação, até o carro, a ambulância para levar a minha mãe, eles arrumavam, olha, tá indo lá para o Hospital do Câncer, uma ambulância, vocês querem ir lá, vai fazer o exame de tarde. Isso era de manhã, a gente ia para lá e a gente comprava comida lá, né, perto, e a gente acabava fazendo os exames. Quando foi um dia à tarde, nós estamos lá aguardando, né, fizemos consulta e nós tínhamos uma indicação de um médico que a gente conhece, a cunhada dele aqui na cidade, que é médica, e o irmão dele, que é médico também. Aí, na hora, nós conversando com outro médico, veio um médico bem novinho e falou para mim, olha, surgiu uma vaga para fazer o exame dia 19 de dezembro. Nós estávamos lá, isso já era dezembro, isso era numa segunda-feira, para ela fazer a consulta na quarta-feira da próxima semana. Não, isso era numa quinta-feira, para ela fazer a cirurgia na quarta-feira da próxima semana. Isso era um milagre ali, já acontecendo um milagre ali, porque não tinha vaga, não existia nem hipótese. Aí nós ficamos lá clamando, né? Clamando a Deus enquanto ele foi ver o que podia fazer, quando que podia fazer a cirurgia. O quadro da minha mãe era muito grave, estava com metástase. Então ele foi para lá ver, e quando ele trouxe a notícia que a minha mãe ia fazer quarta-feira, grande foi a nossa alegria, né? Porque ela precisava fazer essa cirurgia no estômago.
o câncer já estava no estômago e no pâncreas, então a urgência era grande. Aí eu ainda falei assim, doutor, geralmente quando o médico faz uma cirurgia, tem um que é assistente, não é? Que vai ajudar, porque geralmente são 2 médicos, mas anestesista. Ele falou, sim, por quê? Eu falei, não, é porque eu gostaria, se fosse possível, do senhor chamar o doutor Gilmar, que a gente já tem indicação. Ele falou, mas deixa eu te falar uma coisa. O doutor Gilmar, é ele que vai fazer a cirurgia. Eu substituí ele essa semana, que ele teve um imprevisto, e ele vai me substituir quarta-feira, porque eu vou viajar. E a gente já entra de férias. Vai ser o último dia de cirurgia, seria 19 de dezembro, o último dia, e Deus preparou que a minha mãe conseguiu fazer essa cirurgia dia 19 de dezembro. Nós passamos Natal, Ano Novo no hospital. Foi uma cirurgia de altíssimo risco. O médico falou que tirou meio balde desses balde preto de pedreiro de coisas podres de dentro dela. Tirou quase todo o pâncreas, tirou o pâncreas e tirou quase todo o estômago dela. O estômago é tipo a meia-lua, né? E só ficou as 2 pontinhas, o meio ali estava todo atingido pelo câncer. E estava com metástase já, passando pelos outros órgãos. Minha mãe fez a cirurgia, passamos 23 dias internadas, né, no hospital, em Cuiabá, no Júlio Miller. Depois nós viemos para Rondonópolis e ela foi se recuperando. Nossa, deu alguns... teve uma recuperação assim meio lenta, né? Mas enfim, ela fez depois a quimioterapia, a gente ia para Cuiabá fazer a quimio e ela voltava no mesmo dia e assim minha mãe foi recuperando lentamente, mas assim uma recuperação muito boa mesmo. Nesse meio termo, meu pai estava cuidando da minha mãe, já tinha mudado para cá. E ele veio, Deus recolheu meu pai, né? Ele sofreu um infarto, um AVC, na verdade. E Deus recolheu ele. Mas mesmo assim, minha mãe manteve forte, né? O áudio tá ficando muito grande, o testemunho. Minha mãe manteve muito forte. E glória ao Senhor Jesus. Passados quase 10 anos que a gente tinha que estar fazendo todo primeiro mês a mês, né, os exames, depois de 6 em 6 meses, depois de ano em ano, e depois, quando inteirou 10 anos, eu fui fazer endoscopia com a minha mãe, que ela sempre fazia. O médico me chamou na sala e falou, filha, por que esse exame tão agressivo na vozinha com mais de 80 anos? Eu falei, doutor, ela teve que tirar a parte do pâncreas, e quase todo o estômago dela, ela teve câncer e ela teve que tirar. Então, isso aí é o último exame que ela vai fazer para saber se está tudo bem. Ele falou, não. Esse estômago é de uma pessoa jovem. Não tem nenhuma cicatriz. Esse estômago é novinho. Falei, glória a Deus. E a minha mãe começou a chorar. Falou para o médico, glória a Deus, doutor. Foi Deus que me curou, porque eu tive câncer mesmo. E esse estômago foi quase todo tirado, porque estava com metástase. Ele falou, então é um milagre mesmo. E até hoje o caso da minha mãe é estudado em Cuiabá com os médicos. Sempre quando a gente ia lá para as quimio, para os retornos, para os exames, até os médicos que é da universidade, o doutor que sempre cuidou dela, ele chamava os estagiários, o pessoal que está estudando medicina, e falava, essa é a Dona Maria, aqui sim houve um milagre. Irmãos, a paz de Deus,
Fica com Deus. Deus seja louvado. Amém.